Tudo bem, pastor? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. O senhor nasceu na França? Sim, mas eu tenho passaporte alemão. Ah, ok. Então, o pastor ele fala francês, ele fala alemão, fala um pouco de português e também espanhol. Então eu vou fazer as perguntas aqui em português e aí o pastor vai responder em inglês, que fica mais confortável. Pastor, então olha, são alguns livros já, tem esses dois aqui que estão lançados em inglês inclusive, mas o que a gente vai conversar hoje mais fortemente é sobre esse terceiro livro aqui, ó. Só Alá traz a paz, que é a experiência desse trabalho missionário com esses povos. A minha primeira pergunta eu disse ali, né? O senhor há mais de 40 anos estuda o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. O senhor tem esses escritos muito propriamente na sua cabeça, o senhor conhece o Alcorão muito bem, justamente por estudar há tanto tempo. E pelo menos há 35 anos o senhor trabalha diretamente com o público islâmico. O que é que te levou a ter interesse por essa cultura islâmica num primeiro momento? Eu tinha 18 anos de idade e não sabia nada sobre o Islã porque eu cresci em uma família cristã. Mas eu viajei de férias para a Turquia e para o Irã e eu amei esses países. A comida é fantástica e as pessoas são muito legais. E então, eu comecei a pensar sobre as outras culturas, o que era um novo mundo para mim. E enquanto eu procurava por um artigo para o meu bacharelado, eu achei algo sobre o Alcorão e me tornei um especialista no Islã e no cristianismo. Pois é, o senhor está dizendo que a cultura te encantou muito e as pessoas te encantaram muito. Mas não é uma diferença cultural muito grande também? Essa diferença cultural em nenhum momento te chocou? Então, né, criado na Europa, criado numa família cristã, e aí Oriente Médio, islamismo, teve mais coisas positivas no contato com a cultura do que, de repente, um choque, o senhor achar uma coisa muito diferente da realidade em que o senhor estava acostumado a lidar? Primeiro, eu gostei muito do que você disse, porque não estamos falando de religião, mas de cultura. Veja, no Oriente Médio, existem cristãos com uma cultura parecida com a dos muçulmanos, mas isso é muito diferente da cultura da França ou do Brasil. Falando sobre a nova cultura que eu descobri, eu não posso dizer algo que me chocou, a não ser a pobreza, que até então eu não conhecia. Mas, culturalmente falando, eu me senti em casa nesses países, desde o início. O senhor viveu na Turquia, o senhor contou aqui uma experiência com 18 anos, né, indo fazer essa viagem, mas o senhor também viveu lá por 7 anos, não foi isso, na Turquia? E o senhor, inclusive, trabalhou, foi o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia naquela região. Mas não é muito fácil levar a mensagem cristã num país como a Turquia, certo? Bom, foi difícil porque eu não conhecia a língua e era proibido pregar. Aquela época era muito rígida. Mas eu acredito que 90% do nosso sermão é como nós vivemos. Como alguém disse, pregue o evangelho durante o dia todo e, se necessário, use palavras. Graças a Deus, eu tinha uma filhinha. Ela tinha cabelos loiros, bem amarelos, e ela era a atração principal. E eu acho que as pessoas simplesmente viram que nós vivíamos de forma diferente, e isso era mais chamativo do que a teologia. Eu acredito que em qualquer lugar no mundo nós temos o povo de Deus, que Jesus chamou de pessoas de paz. E aí talvez 1% ou 5%, eu não sei, mas nós temos que encontrá-los. E eu acredito que Deus as colocou em meio ao caminho. Eu não falo muito sobre as dificuldades, mas sobre as grandes oportunidades que nós tivemos. Que história desse período, trabalhando diretamente na Turquia, mais te impactou, uma história de repente inesquecível desse período do seu ministério lá? Bom, há uns 50 ou 60 anos, tinha um jovem e ele estava cansado da vida e queria morrer. Ele recebeu um convite para ir à Coreia como um soldado e ele disse, se eu vou morrer de qualquer jeito. Então eu vou. E se eu voltar, vou ter muito dinheiro. E ele foi, mas se feriu e foi mandado para um hospital norte-americano e se apaixonou por uma enfermeira americana. E ela deu a esse soldado uma Bíblia e um inário. E durante 40 anos ele estudou
estudou aquela Bíblia sozinho. E 40 anos depois, nós organizamos uma igreja lá por causa desse homem. Porque ele falava sobre a Bíblia para os seus filhos todos os dias e só estavam esperando por alguém que dissesse para eles: nós somos cristãos e seguimos a Bíblia. Impressionante. Porque realmente ele aprendeu sozinho, né? Ele e a Bíblia. Sim, o que eu gosto é que Jesus nunca disse: vocês têm que plantar alface, mas ele disse para espalhar as sementes de qualquer tipo. O alface cresce em 3 semanas, mas uma macieira leva 12 anos ou mais. Às vezes precisamos ter muita paciência. Pastor, são histórias como essa e muitas outras sobre cultura, sobre evangelismo, que o senhor reuniu nesse livro, que eu sei que o senhor tem um sonho antigo, né, de reunir essas experiências do evangelismo para esse povo islâmico. Fala um pouco de como foi o processo de produção desse livro. Esse livro não foi feito para cristãos, mas para muçulmanos. É lógico que se um cristão ler esse livro, ele vai aprender o que dizer e como dizer. Mas o foco desse livro é fazer com que os muçulmanos entendam o cristianismo, usando os argumentos, a cultura deles e o livro sagrado deles, o Alcorão. Em outras palavras, eu estou tentando construir pontes e não evidenciar as diferenças. Uma dessas pontes é o próprio personagem Abraão, né? Que é muito forte para eles. É verdade. Abraão é a figura central do Islã. Se você for a Meca, o que você provavelmente não fará porque é cristão, lá tudo é sobre Abraão. A principal festividade do Islã é sobre o sacrifício de Abraão e seu filho. E eu não falo sobre Abraão especialmente. Eu acho que tem 3 pedras de tropeço na relação entre cristãos e muçulmanos, que são a falsificação da Bíblia. A maioria dos muçulmanos acredita que a Bíblia foi falsificada. Muçulmanos também acreditam que os cristãos são responsáveis por tudo que há de ruim no mundo e todo o problema teológico de Jesus ser o Filho de Deus, a Trindade, a salvação e a cruz e as outras coisas. Então, não é um livro só sobre Abraão, mas um livro teológico. Ele é prático, fácil de ler e eu tenho certeza que você vai gostar. Pastor, o senhor falou aqui de que o livro, inclusive, ele fala muito mais dessas pontes construídas entre essas duas religiões do que diferenças. Mas em alguns aspectos que são um pouco mais distantes, e o senhor conversa com esse público sobre esses assuntos, sei lá, salvação, morte, como é que é lidar com aspectos que são tão diferentes nas duas religiões? Temos que deixar bem claro que eu não estou aqui para dizer algo muito positivo ou negativo das pessoas ou da religião. Eu apenas peguei o Corão, li e descobri que não há nenhuma base teológica do Corão que não possa ser comparada com a Bíblia. Na verdade, toda a linguagem do Corão é cristã. As histórias do Corão são também histórias cristãs ou judias. E a mensagem é basicamente cristã. Não há uma grande diferença. Mesmo? Sim, eu não quero dizer que o Corão é a Bíblia, mas para mim, o Corão é uma espécie de sermão ou uma compilação de sermões. Na verdade, é a palavra Corão. Corão quer dizer sermão, sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia, por alguém que não conhecia a Bíblia muito bem, mas que sabia muitas coisas boas sobre a Bíblia. Eu não vou entrar na discussão de quem escreveu a Bíblia, quer dizer, eu não vou entrar na discussão de quem escreveu o Corão. Esse não é o meu objetivo. Apenas leia esse livro e veja o que eu vi. Eu encontrei a salvação no Corão. A maioria das pessoas duvida disso. Esse é um dos capítulos desse livro, claro. Existe salvação no Corão. Não todo o conceito de salvação, não todo o conceito de Jesus, não todo o conceito. Grande conflito. Sim, na verdade, isso é até que bem descrito no Corão. Mesmo? O conceito de morte e ressurreição não é totalmente compreensível no Corão. Mas se você pegar trechos da Bíblia e ler alguns livros do Antigo e até do Novo Testamento, é preciso pegar trechos de diferentes lugares. E o Corão é um livro pequeno. O senhor me disse que quando chegou lá, com 18 anos, no Paquistão, na Turquia, o senhor não sabia falar a língua. E aí teve todo esse choque de cultura. Mas hoje, o senhor fala árabe, né? Como é que foi o aprendizado?
É um idioma muito bonito. Eu aprendi na Turquia. Eu acho que se você quer alcançar as pessoas, você precisa falar a língua delas. Mesmo que eu não seja um fã de futebol, eu precisei aprender os nomes de todos os grandes jogadores de futebol. Eu sabia os nomes dos cantores. O que eu quero dizer é, conheça as pessoas como elas realmente são. E eu fiz isso. Mas e árabe para ler o Alcorão? Ou o senhor leu o Alcorão traduzido? Bem, eu leio o Corão em árabe. Eu tenho estudado ele há mais de 40 anos. E a questão é que nem todo turco é muçulmano. Entre os muçulmanos, 9% deles não falam árabe e por isso têm dificuldade de entender o Corão. E até mesmo os árabes têm dificuldade, porque a maior parte do vocabulário do Corão vem da língua de Jesus, o aramaico. Qual é o grande sonho de um missionário como o senhor, que viveu por tanto tempo, né, junto com essas culturas, até hoje desenvolve esse trabalho sensacional com os islâmicos, os muçulmanos? Qual é o sonho de ver o mundo cristão perto do mundo muçulmano? Bom, isso é muito simples. Sabe, quando grandes amigos se casam e estão com problemas, seu sonho é que eles fiquem juntos. Então, meu trabalho, na verdade, é fazer o mesmo. Não ir até um marido dizer que fique com a esposa ou ao contrário. Mas na maioria dos países, pelo menos os que eu conheço na Europa, não sei bem sobre o Brasil, os muçulmanos e cristãos simplesmente se ignoram. Eles não se conhecem e nem querem conhecer. Há preconceito, medos, talvez sejam orgulhosos e tenham um complexo de superioridade. E o meu trabalho é ir à Nigéria, Uzbequistão, Malásia e aqui no Brasil, ir nesses lugares e dizer, ok, eu vou até as mesquitas e digo, ei, vamos ser amigos. Eu vou até a igreja e digo, vamos até a mesquita e assim vai. Apenas para quebrar a barreira real e também os preconceitos teológicos, removendo as pedras e até os muros para construir uma ponte. E aí talvez encontrar algumas pedras preciosas entre os entulhos. Por que não? Nós sempre podemos aprender com o outro. Eu quero encorajar as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo que apenas visitem uma mesquita e que façam amigos muçulmanos e digam que a paz esteja convosco. Digo salam aleikum, que é algo que Jesus nos ensinou a dizer, que a paz esteja convosco, em Lucas capítulo 10 em diante. E para usar o que o Corão diz no capítulo 5, verso 82, que alguns cristãos podem ser os melhores amigos dos muçulmanos, e eu quero ser um deles. Então, eu vou até a mesquita e digo, eu quero ser o seu amigo. E eu nunca tive nenhuma resposta negativa. Pelo contrário, as pessoas me dizem, eu tenho esperado por você por 25 anos ou algo mais. Então, você consegue fazer isso. É simples. E isso vai ser uma grande bênção para os dois lados, porque se você não fizer isso a uma pessoa, nunca vai conseguir amá-la. E pensando bem, esse era o grande segredo de Jesus, né? Ele não se envolvia na história das pessoas, se encantava com a história das pessoas, e aí ele trazia uma mensagem, né? Exatamente. Não é um método. Se você é curioso na vida, se você quer aprender, nós gastamos muito dinheiro indo a restaurantes árabes, restaurantes chineses, e essas pessoas estão ali perto de nós. Por que não visitamos as casas delas? A comida é até melhor do que a do restaurante, posso garantir isso. Então, é só aprender com os outros. Eu preciso ressaltar que, como o Islã é uma religião oriental, isso até me ajudou a entender algumas coisas da Bíblia, que eu, como ocidental, eu não entendia. Isso é algo muito interessante. Pastor, parabéns pelo seu ministério, que é super diferente do que a gente está acostumado a ver, né, de um pastor adventista. Parabéns pelo seu trabalho com todo esse povo muçulmano e islâmico. Parabéns pelos livros, né, que o senhor acabou lançando de acordo com a tua experiência. Eu queria muito agradecer pelo seu tempo, de ter estado aqui e conversado um pouquinho com a gente sobre todos esses anos de ministério e a sua experiência. Muito obrigado mesmo.